A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, músico flautista da Congregação Cristã no Brasil, um aviso algumas horas atrás anunciava bem assim: um caro servo de Deus está desde ontem desaparecido. Pelas notícias que circularam, ele deixou apenas uma carta de despedidas da esposa e sumiu. Sabemos que ele trata da depressão há anos. Ficamos todos aflitos com essa notícia, já pensando pior, né, irmãos? É o nosso irmão Edmilson, músico, não toca mais, tocava flauta. Ele é de São Bernardo do Campo, região do Jardim Silvina. Caso alguém tenha visto ou tenha contatos na região, segue os telefones. Tem os telefones aqui, nós vamos ocultar esses telefones, porque o pior já aconteceu, né, irmãos? Vamos orar a Deus pela família, para que seu servo seja notificado. Isso daqui, irmãos, foi colocado alguns minutos atrás, mas teve uma outra pessoa em que já falou. Infelizmente foi encontrado sem vida. Suicídio. Era flautista. Irmãos, nós estamos falando aqui, irmãos, da depressão. Nós estamos falando aqui de pessoas depressivas. E este caso de pessoas depressivas, irmãos, logicamente, as pessoas que querem atacar a obra de Deus, querem atacar a igreja, eles faltam com respeito à família. E diz que foi a igreja que ocasionou isso. Vocês vão ouvir aí pessoas que não vão nem respeitar a dor e vão falar: foi a igreja, foi por causa da igreja. Mas isso é o mal que pega o mundo inteiro, irmãos. Este é o mal que pega as pessoas. Irmãos, eu vou colocar aqui um vídeo, né, irmãos, de uma audiência pública, onde uma doutora explica, né, irmãos? Nós não vamos falar realmente a palavra por causa das diretrizes, mas vocês vão entender sobre o que nós passamos em 2021, 2020 e 2021. Os reforços que nós tomamos em cada unidade, né, de hospital, em cada posto de saúde, né, irmãos? Em cada policlínica. E aqui essa médica diz, né, o que aconteceu, o que está acontecendo com o povo. Se você se identifica com isso daí, irmãos, preste bem atenção em que hoje a população está tendo muitas coisas. Este irmão, segundo informações, ele estava faz tempo em depressão. Não vamos dizer que seria por causa disso, mas algo estava acontecendo na vida. Já não é o primeiro, né, irmãos, em que faz esse tipo de coisa, né, irmãos? Preste bem atenção neste vídeo, irmão. É muito importante para todos nós. Vamos ouvir? Esse é nosso anfitrião, deputado. O senhor merece aplausos, porque eu não sei se vocês sabem, o deputado Arruda estava no terceiro Congresso Mundial de Covid-24, onde nós estávamos ali falando das atualizações, ele participou, palestrou, como alguém que desde a pandemia manteve essa luta, porque vocês concordam comigo tão fácil que é largar essa pauta. Quão confortável é largar essa pauta, porque ela é problemática, ela traz conflito, a gente mede a nossa reputação, muitos falam mal da gente, mas nós não podemos parar e nós estamos aqui. Onde está a verdade? Quando nós fazemos uma audiência e nós trazemos pessoas que vêm de fora, pessoas que estudam, pais sofridos, pais que lutam, desespero, pais pacientes que não sabem o que fazer,
Nós não estamos aqui discutindo, infelizmente, políticas públicas, deputado. De que nós temos que fazer para poder tratar as pessoas que estão enfermas. O nosso povo está doente. As nossas pessoas, as pessoas do nosso entorno estão doentes e vocês acabaram de assistir à comprovação de que essa terapia gênica, que é assim que a Conitec a considera. Então nós temos que parar de chamar isso de vacina. Isso é imunizante, isso é terapia gênica. O movimento internacional é para parar a vacinação, é para parar todas as doses de reforço, porque quanto mais dose, mais problema. E quando a gente fala dessa verdade trazida nesse livro, eu aconselho vocês, curiosos, sociedade civil, médicos, parlamentares, judiciário, vocês precisam adquirir um livro desse. Aqui nós temos 31 publicações compilando os documentos da Pfizer. Judiciário, juízes, presidente de tribunal, os nossos desembargadores, nós precisamos que vocês tenham conhecimento, porque aqui está a prova dos danos irreversíveis que esses imunizantes causam. E vocês estão entendendo com essa audiência pública que é para não fazer para nenhuma delas. Se algum juiz tinha dúvida que, não, eu preciso fazer porque é uma recomendação da PNI, vocês vão apresentar daqui a pouco toda a documentação que essa recomendação do PNI, ela é absolutamente e, infelizmente, falha. Aqui está a base científica fundamentada. Entendam, são 44 mil pessoas, 1.223 óbitos, com a necrópsia, mostrando os danos. Nós não estamos dizendo aqui, não é opinião. Nós temos um médico renomado vindo da Inglaterra, pessoalmente, presencialmente, numa audiência no Brasil, para trazer convencimento com provas fatídicas, infelizes. Porque nós temos muitas pessoas que receberam doses dessa terapia gênica. Shedding é um efeito em que o vacinado ele está expelindo na saliva, na respiração, no seu suor, nos seus fluidos corporais, todo o efeito da produção da proteína spike gerado pela ordem vacinal. Os imunizantes ordenam o corpo a produzir uma proteína que é tóxica. O mundo está fazendo seminários de detox. O mundo está fazendo seminários de como tirar isso do corpo. O mundo está estudando como fazer terapias alternativas para solucionar esse adoecimento da população que está dado. Aumento de câncer, aumento de doença autoimune, aumento de câncer turbo. De doenças cardioembólicas, AVC, infarto, embolia, nós precisamos lidar com isso. Nós temos outra doença, nós temos pessoas que estão inflamadas com uma proteína tóxica gerada por terapias gênicas. E qual será a solução? Sociedades médicas têm que se movimentar e aqui está a comprovação do que nós estamos dizendo. Deputado, nós precisamos da sua fortaleza, do seu gabinete, da sua assessoria e nós precisamos de todos os parlamentares que assistem essa audiência para que comprem essa briga também, porque nós estamos falando de algo que está comprovadamente adoecendo o nosso povo. Existem fatos, não tem argumento e nem achismos. Então, nessa verdade, ela está compilada aqui, neste material. Sigam em frente e entrem nessa luta conosco. Nós precisamos de mais médicos corajosos que consigam afirmar para os seus pacientes, ao invés de mandarem eles para o psiquiatra, dizendo que os seus sintomas de fadiga, queda de cabelo, perda de memória, uma mente lenta, uma perda cognitiva, uma dor articular, uma alteração intestinal com o intestino que oscila, dormência em fragmentos do corpo, dormência nas mãos e nos pés, uma tonteira, um zumbido, isso é ansiedade. Não, minha gente, isso não é ansiedade, isso é a síndrome Spike que tem que ser tratada, abordada. E o nosso próximo fórum, deputado, eu faço questão de estar te ajudando com a equipe médica, junto com os médicos pela vida, junto com a doutora Kemi que está aqui, e mais médicos que se levantem para ajudar a nossa gente a reduzir os danos. Porque nós já sabemos que a gente não tira a ordem dessa terapia gênica. Irmãos, há muito tempo atrás, a gente vinha ouvir falar aí na internet, né, do que seria após, né, esse vendaval que passou na Terra em 2020 e foi parar ali no segundo semestre de 2022, o qual foi normalizando aos poucos. Muitos ficaram, né, irmãos, doentes na época, muitos foram, muitas famílias choraram, né? Creio que na minha família morreram, né, dessa doença, e muitos ficaram com depressão, ansiedade
Irmãos, e hoje em dia a gente vê aí a sequela na Terra, né, irmãos? Doenças vindo à tona, pessoas morrendo bastante, né, de certos tipos de doenças, né, ou várias mortes, né, irmãos, iguais, né, irmãos, e a gente tem percebido que muitas pessoas estão também morrendo, indo embora, né, irmãos? Mas, irmão, o que nós temos que falar sobre isso é assim. Segundo foi informado aí, né? Para vocês que entendem, eu não vou me aprofundar muito nesta parte, porque as diretrizes aqui proíbem você dar qualquer palpite, né? Mas eu vou deixar aí, é uma doutora, o que ela falar está falado. Mas veja bem, irmãos, naquela época, hoje ela diz as consequências, o que está dentro de nós, o que está no nosso corpo ainda, né? Eu creio que muitos irmãos aí têm percebido, a população tem percebido uma mudança desde aquela época na saúde. Algo que não acontecia e agora está acontecendo, né? Mas, irmãos, veja bem, naquela época foi um apavoramento, né? Em que foi a corrida aos locais para tomar esse imunizante, correto? Ou morria sem ou morria com. E isso é uma sequela que está no corpo. Creio que aqueles que não tomaram estão livres, mas também correram o risco, né? E corre o risco até hoje, né, irmão? Porque essa doença não parou. Quero ver depois do carnaval, né, irmãos? Que tem uma doença quase igual a esta aí que tá para explodir. Mas voltando ao irmão aí, né, irmãos? Nós não sabemos mais como essa médica aí disse, né? Os psiquiatras, né, psicólogos, tem a ver também muitas doenças, irmãos, com psico, né, irmãos? E o fato desse servo de Deus aí a gente não sabe, só a família que sabe. É o mal na terra, irmão. É o mal que rodeia a terra. Este mal, não vamos acreditar em pessoas que vão aproveitar esta matéria para falar que é a igreja, né? Que é a igreja que patrocinou isso ou foi consequência. Igreja nenhuma faz isso. A igreja, nós vamos buscar a parte espiritual. E nesta parte, a parte material, a carne estava doente, né, irmãos? Não sei se esse servo de Deus procurou alguma ajuda, algum psicoterapeuta, algum psicólogo, né, irmãos? Não sei, mas sabemos uma coisa, em que a parte espiritual é afetada, porque espíritos também podem ali ficar no ouvido falando algo para acontecer. Mas, juntamente com essa matéria, eu peço para a nossa querida Irmandade abordar aí, dar a opinião de vocês, correto, irmãos? E orar. O que nós temos que fazer é orar pela família de nosso irmão, para que Deus conforte os corações da família e irmandade. O músico tocava flauta e aconteceu o que ninguém queria que acontecesse. Deixamos aqui o sentimento à nossa querida Irmandade, o sentimento aos familiares e vamos orar um pelos outros, né, irmãos? Ficamos por aqui. Deus abençoe. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.